Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Podem tomar o vosso assento. Louvamos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui pela primeira vez. Portanto, queremos deixar registrado a nossa gratidão ao nosso Deus, que tem nos concedido, nos facultado esse momento tão ímpar, tão singular, de estar em uma igreja tão feliz, tão alegre e de muitos adoradores, né? Porque o importante é estarmos sempre adorando ao Senhor. Então queremos louvar ao Senhor, porque é o Senhor quem fez isso. Também queremos louvar a Deus pela vida do bispo Adeval, nome difícil. Eu vim gravando o seu nome para não falar Edivaldo aqui, né? Porque tem tanto Edivaldo no contato. Falei, né? O bispo Adeval. Que Deus abençoe a sua vida, como também a sua esposa, a pastora Carla. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, por nos presentear com esse momento tão maravilhoso de estar aqui, porque não é fácil trazer pessoas para ministrar no altar da igreja ao qual Deus deu a ele como responsabilidade para cuidar, mas estamos aqui debaixo da bênção do Senhor. A minha esposa, meu filho, eles tinham um compromisso lá na nossa congregação, portanto eles não podem estar aqui conosco. Pedi para ela ficar lá, porque senão os irmãos saem, ficam em casa, né? O pastor, quando dá uma saidinha, os irmãos querem também dar uma descansada. E eu falei assim, aí eu caí na besteira de colocar no story o fly que fizeram aqui, a imagem. E um monte de irmão falou para mim, acabei de responder um aqui agora, pastor, não vamos hoje, tá? Uma família bem grande, mas que o Senhor seja glorificado, irmãos. Pastor Adivaldo falou aqui que passou na uma das congregações que nós estava no Jardim 1º de Maio, uma igreja que nós construímos, e o pastor foi lá e, meu amigo, ele trouxe uma palavra do céu, viu? Fomos edificados muito naquela noite, foi maravilhoso, foi muito bom ouvi-lo ali naquele lugar, tá? Hoje nós não estamos mais lá, estamos em outra congregação. Pastor Paulo, professor Paulo, aliás, estava conosco lá até quarta-feira, irmãos. O pastor ligou para mim e falou, olha, ele está saindo daí, ele vem para a sede. Eu falei, pastor, o senhor manda. O senhor falou, está falado, pastor. Perdemos o professor Paulo. O professor Paulo não porque é meu irmão, mas é uma pessoa que eu admiro muito. Não chego nem aos pés dele, mas estamos aqui, escondido atrás da cruz de Cristo. Eu quero convidá-los, sem mais delonga, a abrir a sua Bíblia junto comigo, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Deus me deu uma palavra para entregar aqui para você. Eu quero pregar subordinado aqui a um tema. O tema será, o que fazer quando não temos o que fazer? Estranho esse tema, né, pastor? Diga comigo, o que fazer quando não temos o que fazer? Daqui a pouco você vai saber. Glória, você já passou por esse momento de olhar para o céu e dizer, e agora, Deus, o que é que eu vou fazer? Não há solução, não há como, as portas estão fechadas, as dificuldades vêm à porta, os problemas estão insolúveis, né? E há uma impossibilidade muito grande. Sempre temos, vivido esse momento, onde nós refletimos como fazer. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, ele não gosta de perder. O projeto que o ser humano faz, irmãos, pode prestar atenção, ele é bem didático, ele tira todos os obstáculos, todos os problemas. Mas os projetos de Deus, Deus não tira nada de obstáculo, não tira nada de problemas, deixa tudo lá. Você lembra que Deus deixou o mar vermelho no caminho? Era problema para quem? Para Moisés, mas não era problema para Deus. Você viu que Deus deixou um gigante chamado Golias na frente do exército de Israel, acusando os israelitas? Era problema para Saul e o seu exército, mas não era problema para Deus. Então, quando nós entendemos essas verdades, essas chaves, elas são muito essenciais na hora que nós estamos enfrentando. E quem não enfrenta a guerra nos dias que vivemos? Principalmente os cristãos que servem ao Senhor. Nós vivemos momentos, e o próprio apóstolo Paulo diz que os dias são trabalhosos, ou são terríveis. Então nós vivemos guerras e mais guerras. Provérbios diz, que se você se fizer frouxo, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Então nós precisamos entender a palavra, entender Deus, para vencer as guerras que
vem contra as nossas vidas. Esse texto é muito lindo, eu amo muito, né, a vida. Eu nem trouxe o esboço, eu falei, Jesus, eu vou só ler e vou deixar o Espírito Santo me usar. Diz assim o versículo de número 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já está em Azazon Tamar e em Engede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Versículo de número 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estais em pé, e vede a salvação para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém, querido? Glória a Jesus. Aleluia. Queridos, eu só vou pedir paciência para você, porque eu sou devagarzinho mesmo, tá? Depois o negócio vai, mas deixa, só vai me escutando e deixa Deus trabalhando, amém? Glória a Jesus. É igual aqueles carros antigos, sabe? Que vai bem devagarzinho, mas quando esquenta ele vai embora, tá? Deixa o negócio pegar aqui, quando pegar aí a gente entra no manto. Diz assim, irmãos, essa palavra para nós, né? A gente leu, né, sobre um rei, que esse rei foi muito amado pelo povo. Foi um rei escolhido por Deus. Ele, quando sucedeu seu pai, ele teve que fazer pequenas reformas dentro de Israel, e era um rei que a Bíblia registra que ele era um rei reto, foi um rei reto diante do Senhor. Isso não quer dizer que ele foi perfeito, 100% perfeito, porque o ser humano nenhum é 100% perfeito. Todos somos tidos de falhas, de erros, né, de limitações. E esse homem aqui, ele tinha suas limitações. Ele era uma pessoa que gostava de fazer aliança com o rei que estava desviado, que era Acabe. Fez algumas alianças e Deus não se agradou. Porém, né, se for colocar na balança, né, o peso da sua justiça foi maior do que as falhas que ele teve. E Deus se agradava dele. Então, esse homem, ele começou a restituir coisas, né, os cultos ao Senhor, a palavra na casa do Senhor. Ele começou a trazer novamente, né, a alegria da adoração a Deus. E Deus, irmãos, se agradou desse homem aqui. E de repente, irmãos, quando ele estava vivendo bem com todo Israel, com todo Judá, o reinado do sul, com todo Judá, levantou-se 3 nações contra ele. Essas 3 nações eram primos distantes dele, filhos de Esaú e filhos, né, de Ló com suas filhas. E essas 3 nações foram poupadas lá atrás por eles, quando os israelitas estavam saindo lá do Egito, e eles queriam passar por meio dessas nações, e eles não permitiram, e tiveram ali um diálogo, mas não permitiram. E agora, até Josafá, ele diz, agora eles vêm para nos dar o pago, querendo vir contra nós. Então, perceba que essas 3 nações, eles vieram para destruir completamente Israel. A gente nota, né, em toda a história de Israel, que o inimigo, o arqui-inimigo de Deus, o adversário de Israel, sempre tentou extirpar o povo de Israel da face da terra. Porém,
povo de Israel foi um povo escolhido por Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que Deus, ele chamou Abraão no capítulo de número 12 de Gênesis, e ele fez uma promessa a Abraão. Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus, na casa do seu pai, e Deus visitou Abraão, porque Deus tinha um projeto de salvar famílias, Deus tinha um projeto de alcançar vidas, Deus tinha um projeto de dar a Abraão uma semente muito grande, multiplicar a sua semente, e dessa semente, através dessa semente, todas as nações da terra vierem, por ele ser abençoado e conhecesse o poderio de Deus. E isso aconteceu. Deus disse para Abraão, sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e eu te mostrarei um caminho mais excelente, e os que te amaldiçoarem será amaldiçoado, e os que te abençoarem será abençoado. E em ti, aí Deus faz uma promessa para todas as gerações, que vinham depois de Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa mesma promessa, Deus também fez, ratificou, para Jacó, seu filho, para Isaac, seu filho, e para seu neto, Jacó. Mas Deus disse para eles que eles iriam peregrinar em uma terra, por espaço de 430 anos, o povo de Abraão iria peregrinar em terras estranhas, até tomar posse da vitória, como o pastor Adeval falou aqui. E Deus, através dessa promessa, fez com que toda a família de Abraão, de Isaac e de Jacó crescesse e se multiplicasse. Essa família ficou muito grande. E Deus, irmãos, deu uma legislação para Israel, que foi a lei, o Torá. Deus deu o decálogo para Israel, e através dessas leis, Israel teria que se posicionar e viver diante de Deus, e apresentar para as outras nações esse Deus que os salvou, os libertou. Então Deus, irmãos, tinha feito uma aliança com Israel, e disse para Israel: se vocês me obedecerem, se vocês andarem na minha presença, se vocês viverem na minha presença, pela minha palavra, obedecendo a lei, obedecendo os mandamentos, obedecendo os estatutos, eu serei o seu Deus, e vocês serão meus filhos. Então Deus estava ali fazendo uma aliança com Israel. Israel agora tinha um Deus, Israel agora tinha um Senhor, e agora Israel tinha uma aliança perpétua com Deus que não deveria ser quebrada. E essa era a promessa: para Deus continuar sendo Deus de Israel, Israel deveria continuar mantendo a aliança com Deus. E quando a gente vai lendo a história, a gente percebe que Israel falhou em algumas partes, falhou em alguns momentos, e nesses momentos que Israel falhou, a misericórdia de Deus foi tão grande que sempre levantou pessoas para trazer Israel de novo para perto dele, porque Deus não gosta de perder ninguém, irmãos. Deus quer sempre, Deus quer que o ser humano venha para Ele. Por isso Deus fez esse projeto de salvação para toda a humanidade, e incluiu nós também nesse projeto. Por isso nós estamos aqui, porque fomos incluídos no projeto de salvação de Deus. E quando, irmãos, o povo cresceu, saiu do Egito, tomou posse da terra, e entrou dentro dessa terra, Deus levantou algumas pessoas, para conduzir o povo, alguns pastores que eram chamados de reis, os reis eram como pastor de Israel. Primeiro veio Saul, depois veio Davi, depois de Davi veio Salomão, depois de Salomão o Israel se dividiu, aí foi o que aconteceu, o reino do sul, o reino do norte, e os reinos, tinham esse reino do sul e o reino do norte, tinham os seus reis, para conduzir o rebanho de Deus. E a história vai dizer que o reino do norte sempre teve reis ímpios, que não obedeciam a Deus, que não olhavam para os mandamentos. Em contrapartida, o reino do sul, que era o reino de Judá, ele sempre teve os melhores reis, os reis que temeram mais a Deus, e Josafá era um desses reis que temeu a Deus. E quando Josafá pôs no seu coração a reformar algumas coisas na casa de Deus, e de fato ele fez isso, surgiu esse grande inimigo contra ele. Porém, quando a gente olha para o reinado de Judá, a gente percebe que Judá tinha um poder bélico muito poderoso, Judá tinha aproximadamente 1.160.000 soldados de prontidão para guerrear qualquer guerra. Judá, se ele entrasse em uma guerra, o poder bélico dele era tão
forte, tão terrível, que as nações teriam que se prostrar e teriam que, ter uma boa tática de guerra para entrar dentro de Judá. E eles, essas nações, eles pensaram bem, eles tiveram uma estratégia de entrar dentro de Judá, para subjugar Judá, para destruir Judá. E essa notícia, que essas nações, essas 3 nações, vinham contra Judá, perturbou o rei de Israel, de Judá. E ele perturbou de tal maneira que a Bíblia diz que ele ficou preocupado. Ele começou agora a ouvir essa notícia. O texto vai dizer que ele temeu ao Senhor. Porém, irmãos, quando ele temeu ao Senhor, ele lembrou que o Deus dele era poderoso. Porque as batalhas, irmãos, elas trazem, sentimentos, irmãos, de medo, sentimentos de temor, sentimentos de derrota, sentimentos de perca. As batalhas que nós enfrentamos, ela vem para realmente nos destruir. Mas quando nós temos, irmãos, a palavra na mente, a palavra no coração, nós sabemos o que devemos fazer. E eu gosto muito desse texto aqui, dessa história de Josafá, porque Josafá, ele podia muito bem colocar o seu exército na frente. Ele podia dizer, ao ouvir a notícia: pode deixar vir, nós temos um poder bélico muito grande, e essa peleja nós vamos vencer ela sozinho, com a força do nosso braço. Mas Josafá não fez isso. E partindo do princípio que lá atrás, se observarmos a palavra, Gideão venceu uma grande guerra com 300 homens, ele podia dizer: não, eu tenho muito mais de 300 homens, eu vou vencer essa guerra, e vou vencer muito fácil. Mas ele não fez isso. Josafá era um homem de altar. Diga comigo, homem de altar. Uma das coisas, uma das ferramentas, irmãos, obrigado, querido, uma das ferramentas que nós devemos ter, irmãos, no nosso arsenal de guerra, é ser pessoas de altar, é ter um altar. Eu não falo o altar de orar na igreja, pastor Adeval, eu falo o altar do devocional nosso, que nós devemos ter diariamente, sabe, aquele momento que a gente tira só para nós e Deus, a gente deixa tudo de lado, as irmãs deixam, a condução da casa, o esposo deixa os processos que ele vive o dia a dia, e diz: esse momento é com meu Deus, e ele entra no seu aposento, no seu lugar de oração, no seu altar que ele escolheu para buscar, e ele começa ali, a falar com o Senhor, a falar com o Deus que tem o poder de fazer coisas extraordinárias na vida dele. Então esse homem, Josafá, ele temeu ao Senhor, e o texto diz: e pôs-se a buscar ao Senhor. Glória a Deus, que coisa linda, irmãos, buscar ao Senhor em tempos de guerra, porque geralmente, irmãos, em tempos de guerra nós queremos resolver com as nossas próprias mãos. No tempo de guerra a gente quer usar as nossas próprias experiências. No tempo de guerra a gente olha para o amigo que pode nos ajudar. No tempo de guerra a gente recorre a pessoas que podem nos socorrer. Mas quem tem altar é diferente. Antes dele ir para o horizontal, ele vai para o vertical. Ele sabe quem ele deve buscar. Ele sabe aonde ele deve buscar. Ele sabe com quem ele precisa falar. Porque tem guerra que força humana não consegue vencer. Tem guerra, irmãos, que tua experiência, o teu tempo de crente, o teu tempo de casado, o teu tempo de trabalho não consegue resolver. Tem que ser no altar, tem que buscar o que pode. Tem que buscar aquele que tem a solução, que tem a direção, que tem o controle, que tem a majestade, que tem a chave, que tem o cetro. Quando você vai a ele, você tem a resposta. Jeremias capítulo de número 3, 33. Jeremias capítulo de número 33 e versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei. Oh, aleluia! Como é bom falar com quem tem resposta. E ele não só tem resposta, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, das quais não sabe. É um Deus que ele, além de te escutar, ele tem uma estratégia, ele tem um projeto para você seguir.
Isaías diz assim, que os ouvidos de Deus, Isaías 59, se não me falha a memória, verso 1, os ouvidos de Deus não estão cerrados ou fechados, para não poder ouvir. Isso quer dizer que Ele está pronto para te escutar. E Ele continua dizendo assim, e as suas mãos não estão encolhidas, para não poder salvar. As mãos de Deus, aleluia, ela se estende para aquele que busca, para aquele que fala com Ele, para aquele que, aleluia, sabe que Ele tem todo o poder de resolver problemas insolúveis. Abacuque, quando ele está vivendo aquele processo e aquele dilema, vendo a injustiça, vendo, né, a situação de Israel caótica, economicamente, politicamente, moralmente, espiritualmente, ele começa agora a questionar a Deus, e ele diz assim no capítulo de número 3, o versículo de número 2, 1 e 2, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos as faz conhecida, glória a Deus. E lá no versículo número 17, ele começa dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, aleluia, não haja vaca nas malhadas, ovelha nos currais, aleluia, todavia, ele estava dizendo, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, eu estou trazendo aqui para você, uma palavra de um Deus, que mesmo que você esteja em batalha, Ele é salvação, né? Ele é socorro, Ele é vitória, Ele é resposta, Ele é condução, Ele é, aleluia, aquele que vai dar a direção certa para você, e se preciso Ele vai entrar nessa guerra para te dar a vitória certa. E ele não quis buscar sozinho, porque ninguém vence batalha sozinho. Olha para o teu irmão que está do teu lado. É ele que pode te ajudar nessa guerra. Porque às vezes, irmãos, a gente pensa que é o Superman, a Mulher Maravilha. Não quer pedir ajuda para ninguém. Está numa luta terrível. Precisa de pessoas de oração, de pessoas de intercessão, que também conosco entrem na batalha. Porque tem batalha que é terrível. Tem batalha que tem que ter pessoas, uma mão amiga do nosso lado. E Josafá disse, eu não posso entrar nessa guerra. Eu vou pôr aqui um comando para todo Judá, onde tiver, colocar-se de oração, né, e de jejum. Então, irmão, o primeiro ponto das guerras que nós precisamos entender para vencê-las é entrarmos em oração e em jejum. Quando nós entramos em oração e em jejum, irmãos, o céu se abre. Os sentidos espirituais, nós temos 5 sentidos, sim ou não? Esses 5 sentidos, quando nós buscamos ao Senhor, ele começa a ser aguçado. Porque quando nós estamos vivendo na plataforma da naturalidade, nós não conseguimos enxergar Deus, as coisas de Deus, não conseguimos ouvir Deus falando conosco, não conseguimos sentir Deus trabalhando nas nossas causas, porque nós estamos em um âmbito material. Mas quando nós entramos diante de Deus, irmãos, há uma energia poderosa que aguça os dons espirituais, e nós conseguimos ouvir a voz de Deus, sentir Deus, ter visão de Deus. A gente olha para o deserto, vê mar na frente, mas quando estamos no altar, na oração, a gente não vê mar fechado, a gente vê mar aberto, a gente não consegue ver gigante em pé, a gente já vê gigante deitado, a gente não consegue ver muralhas insolúveis no nosso caminho, a gente vê muralha caindo por terra, e Deus bradando com a vitória na nossa vida. Deus é um Deus de poder, e Ele está aqui dizendo, eu estou pronto para entrar na tua guerra. Aleluia. E eles começaram a buscar ao Senhor, começaram a orar, começaram a clamar, e era clamor, irmãos, não sei quantos dias foram, mas eles começaram a buscar ao Senhor, irmãos. E uma das coisas que acontece quando nós começamos a buscar, né, isso é natural. O povo de Deus começa a buscar, Deus começa a falar no meio do povo. Não tem como o povo de Deus, pastora Carla,
orar, buscar a Deus, a igreja está unida no propósito e Deus não se manifestar. E eles começaram a orar: Jesus, Deus, estão vindo contra nós, poupamos ele lá na frente, podíamos destruir ele, mas não destruímos ele, poupamos ele, e agora eles vêm contra nós para nos destruir. Senhor, toma a frente. De repente, irmãos, o Espírito do Senhor se manifesta no meio do povo, e o profeta se levanta no meio do povo. Oh, glória a Deus! Tem profeta aqui nessa noite? Oh, aleluia! Eu me lembrei agora de um caso que aconteceu em Pernambuco, no interior de Pernambuco. A nossa irmã pastora falou aqui que lá é difícil, né? Lá no Nordeste é difícil. Eu sou do Pernambuco. E o pastor, ele contou um testemunho de um interior pequeno que foi pregar numa igreja, numa cidade, levantar, né, estabelecer uma congregação lá. E o padre da cidade, não estou falando da religião alheia, tá? É só um testemunho. E o padre da cidade não gostava de crente, colocou todos os católicos contra os crentes na cidade. Aí, nessa semana, a esposa do prefeito aceitou Jesus. O prefeito da cidade pequena, a esposa foi visitar, e, meu irmão, visitou a igreja, meu irmão, onde tem palavra, onde tem presença, ou aceita Jesus, ou fica simpatizante dela e vai continuar vindo até Jesus pescar. Aí ela aceitou Jesus, e ficaram ali. E o povo se revoltou: como pode uma esposa, a primeira dama da cidade, ser crente, né, ir para a igreja? E eles começaram a orar agora com a perseguição. A esposa do prefeito, crente, nova convertida, não sabia nada de crente, e eles começaram a buscar, porque o padre e toda a população deu prazo para eles saírem de lá. E eles tinham prazo para sair da cidade. Se eles não saírem, eles iam ser amassados pela população. E lá é terrível, irmão. Eu já participei lá em Pernambuco de culto, que a gente teve que sair correndo em alguns interiores, né? E quando foi próximo do dia, irmãos, de a população acabar com a igreja, fechar a igreja, a Deus, irmão, visitou a casa. Eita, coisa boa. Mas Deus não pegou o crente mais antigo, não, irmão. Deus foi na mulher do prefeito, batizou ela com o Espírito Santo. Ela não sabia nem o que estava falando, começou a marchar e disse: não preocupeis os vossos corações, porque eu sou livramento na cidade. E de repente, no dia que eles vieram contra a igreja, segundo o pastor Severino, que conta esse testemunho, veio um enxame de abelha, irmãos. Mas era tanta abelha, irmão, colocando o católico para correr para todo lado, e picando e tome ferroado, e os católicos corriam, padre corria de um lado, aleluia. Agora, o mais interessante não foi isso, é que as abelhas foram para a porta da igreja, ficaram lá com meia dela na porta da igreja, não, aleluia, ferrou um crente. Os crentes continuavam entrando e saindo, e o exército de Deus, aleluia, dizendo: aqui tem dono, aqui ninguém entra, aqui é meu, essa casa é minha. Você acredita nessa palavra? Deus é um Deus que cuida dos seus. Aleluia. Josafá, irmãos, ele começou a orar. O profeta se levantou, começou. Eu gosto daquele movimento, aquele mover de Deus mesmo. E ele começou, eu imagino que ele começou a marchar no meio, né, fazendo os mistérios do Antigo Testamento, né, que eu acho que era forte também. E falou assim para Josafá: se coloque de pé, porque nessa peleja você não vai pelejar. Essa peleja não é sua mais. Me afrontaram. Eu ouvi a oração de vocês. Eu ouvi o clamor de vocês. Eu ouvi vocês me chamando e pedindo socorro. Vocês não chamou um pequenininho, você chamou o gigante, o poderoso, o Senhor da guerra. Aquele que Davi, aleluia, chamou e deu o nome a ele de Jeová Sabaote, quando ele foi contra Golias, o Senhor general da guerra. Ele que vai pelejar essa peleja. Fique de pé, glória a Deus. E eles ficaram de pé. Agora, irmãos, quando nós estamos na batalha e Deus fala algo como isso aí, a gente acha que Deus vai usar a gente o que a gente sabe, e Deus não usa o que nós sabemos. Irmãos, Deus, ele não está preocupado se a pessoa que pediu socorro é pequena ou grande, se tem ou não tem, se é forte ou não é, se tem status ou não tem, se tem influência ou não tem. Se Deus falou que vai dele, faz do jeito dele.
E de repente, irmão, Josafá entendeu isso. Por isso que é bom ser espiritual. Josafá entendeu isso. E Josafá, irmão, chamou todos os príncipes ali, todos os líderes, e falou: olha, Deus já prometeu a nossa vitória. A vitória já está garantida. Não tem mais como. Glória a Deus. Não tem mais como vencer essa batalha, porque quem prometeu não foi o homem. Quem prometeu foi Deus. O Deus que vence batalhas. O Deus que tem, aleluia, na mão, poder para vencer a batalha. Glória a Deus. É um Deus, aleluia, vencedor, que entrou na reunião e falou que ia vencer. E eu me lembro uma certa vez, um certo dia, a gente fazia campanha. Quem conhece aqui aquela comunidade, aquela favela ali da Avenida Jaguaré, que era atrás da Globo? Tinha uma grande comunidade ali. Eu pregava ali nos lares, pregava para traficante, para bandido. E quando foi um dia na casa do Jurandir, um dos traficantes, um dos bandidos ali daquela favela, eu pregando a palavra de Deus, cheio de autoridade, profetizando para um, para outro, entregando revelação, entregando o que Deus mandava. E de repente, irmãos, terminamos o culto, fomos para casa e mandaram uma mensagem para mim. Júnior, me chamavam de Júnior lá. Júnior, não vem mais na campanha. E eu falei: não, vou na campanha, é o último dia de campanha, nós estamos pregando a palavra do Senhor. Não vem, a esposa do Jurandir pediu para você não vir. Eu falei: não, eu vou. Aí o pastor disse para mim: não, você não pode ir, porque aconteceu algo lá e os caras iam te matar lá naquele dia lá. Eu falei: mas como assim me matar? Tinha 8 bandidos, tudo armado até os dentes, em cima, porque nos primeiros cultos, pastor, eles ficaram na sala. Nos demais cultos eles ficaram no quarto, lá em cima, porque a autoridade era tão grande, irmão, porque aonde crente entra, irmão, a autoridade acompanha ele. E nesse dia eles se levantaram para me matar todos juntos de uma vez. E Deus deixou um consciente. O demônio pegou todos de uma vez. Na hora que eles desceram para me matar, eles, segundo eles, desceu um lençol branco na frente deles. Eles não deram um passo mais na frente. E eu pregando lá, entregando a revelação lá embaixo, o diabo querendo me matar, querendo entrar na cidade que estava fechada. Ninguém entra, irmão. A cidade que está fechada por Deus, que tem um dono chamado Deus, ninguém entra nela. Diga comigo assim: na minha casa ninguém entra, porque Deus é o general que lá habita. Já estou sentindo Deus forte aqui. Ei, revidicalamêntria. Você tem dono. Ninguém toca em você. Ah, pastor, o senhor não sabe como está a minha vida. Eu não quero saber, eu só sei que tem um Deus que ele diz: essa casa é minha, esse povo é meu, essa família é minha, esse esposo eu vou salvar, essa esposa eu vou salvar, esse filho eu vou libertar, eu vou trazer, eu sou general, eu sou o Senhor, eu faço, eu opero, eu trabalho, eu entro e eu vou mostrar que eu sou grande. Oh, aleluia. E lá vai esse homem, e ele chama ali todos os generais daquela guerra. Agora eu imagino, irmão, um monte de gente que tinha tática de guerra, tudo esperando o comando de Josafá. E sabe quem Josafá chama? Os cantores. Porque geralmente quando se tem uma guerra, chama os melhores, que tem as táticas para direcionar o povo. Josafá disse assim: olha, essa guerra vai ser diferente. Essa guerra eu não quero na frente os que têm a espada na mão, os que têm a arma na mão, porque não é Deus, aleluia, um Deus pequeno, é um Deus grande que garantiu a vitória. Então eu quero os cantores. E ele disse assim: vem todos os levitas para cá, todos os cantores. Por isso que é bom adorar, irmãos. Adorar, irmãos, é a melhor coisa que tem. Oh, aleluia. A gente não deve ter medo de entrar na adoração. A gente não deve ter medo de louvar ao Senhor. Lá fora aí, irmãos, o povo aí torce pelo Palmeiras, né?
e grita e tal. Aqui também tem que ser do mesmo jeito. Oxe, Jesus é melhor que Palmeiras. Graças a Deus, né? Então assim, quando nós entramos na presença de Deus, irmão, não tem que ter vergonha de amigo, de irmãos, porque a gente não tem vergonha quando está torcendo lá fora, pelo nosso time. Eu sou Corinthians, tá, irmão? e a gente não tem vergonha de torcer pelo nosso time. A gente torce, vibra, quer que ele ganhe. E às vezes eu fico pensando, eu fico olhando, pastor, às vezes eu assistindo um jogo assim pela TV, que eu não vou em estádio, né? Eu não gosto não de estádio não, mas em casa eu assisto. Infelizmente eu fiz os meus filhos tudo virar corintiano, misericórdia. Aí eles são terríveis, irmão. É verdade. E eu vejo as pessoas gritam, choram, e às vezes chega na casa do Senhor, irmão. Fica, perdão da expressão, com todo respeito, fica igual um sapo cururu, com os olhão abuticado. E sem entender nada, e o Espírito Santo fala, adora. A pastora aqui trouxe um mover aqui na adoração, que a gente entrou, ouviu Deus falar, né? Uma energia poderosa de Deus entrou em nosso meio aqui, nos tirou do lugar, e por um tempo, você pode perceber, a gente esquece tudo, porque a gente tem que adorar a Deus. E tem pessoas que dizem assim, para que isso? Para que gritar? Para que marchar? Cada um faz do jeito que quer. Eu sou meio doido, irmão. Então assim, para que essas coisas todas? Isso é exagero. Irmãos, quando nós éramos de lá de fora, a gente fazia pior. A gente fazia pior. A nossa vibração pelos ídolos aí fora era muito, né, mais excelente. Porque eu vou chegar na casa do Senhor, eu vou ter vergonha de adorar porque o meu amigo está do meu lado. Porque o meu irmão, lá do meu brother, lá de fora está do meu lado. Negativo. Ele vai vir, mas ele vai saber que eu sou adorador. Do mesmo jeito que eu fazia lá fora e ele via e dizia, Júnior é doido. Ele vai dizer, Misael está mais doido do que era antes. Porque aqui ele dá lugar mesmo, ele adora mesmo. Chora, levanta a mão, aleluia, ele faz aleluia, mesmo com que a adoração dele chegue diante de Deus. Porque precisamos adorar esse Deus. A adoração é uma arma poderosa. Quando nós começamos a adorar, as coisas acontecem. Então ele chamou os adoradores. E geralmente, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia diz assim, quem está alegre, ore, cante, né? E quem está triste, chore. Na batalha, geralmente a gente está triste, porque a gente está sendo atacado, e a gente toma revés de todo lado. Mas Jesus, irmão, na lógica de Deus é diferente. Deus diz, cante, adore. Eu não sei se tem alguém das antigas aqui, mas na antiga, quando os profetas se levantavam para entregar uns mantos, as profecias, ele dizia assim, a pessoa numa prova tremenda, ele já vinha dizendo, cante! Aí a pessoa que escutava fala, mas como Deus manda cantar desse jeito? Eu conto muita experiência que aconteceu comigo. Eu morava num barraquinho, lá no Presidente Altino, bem pequenininho. E esse barraquinho toda vez, é bem complicado contar, mas toda vez que chovia muito, toda a água do esgoto, pastor, entrava dentro do meu barraquinho. Entrava lá dentro e era só Jesus, irmão. Eu sofria muito com aquilo, passei os dias sofrendo. E um dia eu cheguei, as minhas filhas, estava pequena, a Gabriela e a Daniele, cheguei do trabalho, caiu uma chuva muito forte e água de esgoto estava dentro de casa, até aqui no meu joelho. Quando eu abri a porta, que a minha casa ficava no alto, tinha um portão, eu descia as escadas para entrar na minha casa, ou seja, ela era abaixo do nível da rua. E eu disse assim, Senhor, que situação é essa, Senhor? E eu ia abrir minha boca para murmurar, pastora. Quando eu ia abrir minha boca para murmurar, eu escutei uma voz dizendo aqui dentro, cante. Aí eu questionei, eu disse assim, como assim cantar? Uma situação dessa, ninguém canta dessa forma. A voz disse de novo, cante. Mas ela foi tão forte que eu arregacei a barra da calça, peguei um balde, comecei a cantar o hino 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim. E eu comecei a tirar a água de esgoto de casa, limpando a casa, cantando esse hino. Deixei a casa limpa, cheirosinha, passei, né, um monte de produto que tinha lá, ficou cheirosinha. À noite eu ia pregar.
Fui pregar na igreja, dei lugar, irmão, abri o leque mesmo, deixei Deus me usar, marchei na terra, rodopiei, fiz o trenzinho, fiz o aviãozinho, deixei Deus me usar. Deus tomou a igreja, ninguém sabia que eu tinha passado por aquilo há poucas horas atrás. De repente termina o culto, todo mundo indo embora, eu em cima do altar, um vaso lá na porta, aleluia, deu 2 passos assim, quando deu, parece que veio um fogo no altar. Falei, eita, Jesus vai falar comigo hoje. E ela já veio marchando, gritando: homem, eu ouvi o teu louvor, e eu te digo assim: estou eu hoje trocando o teu tabernáculo, a tua casa. Eu falei, oh glória, peguei, cheguei em casa, disse, nega, Jesus nos deu uma casa. Ela, sério, tomemos posse da nossa casa. Passou uns dias, irmão, Deus nos deu um apartamento. Sabe quanto eu pagava de prestação? R$240 no apartamento. Aleluia, quitei meu apartamento. Hoje moro no sítio Buçocaba. Não tinha salário para comprar nem a cesta básica. Hoje moro numa casa mansão, porque eu tenho um Deus que tem poder, que Ele diz para você: cante, deixe que eu faço. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Elebia brandarabara xeribidarabadai. Você crê que Deus tem algo para você aqui nessa noite? Porque tem pessoas que adentraram aqui nessa casa que só Deus conhece o teu coração. Só Deus sabe do processo que você está passando. Mas o meu Pai, Ele disse para você louvar, cantar. Cante, não tem problema se você está... Você vai resolver se não cantar? Não, então é melhor cantar. Então cante. Escolha o louvor mais lindo que você gosta de entoar ao Senhor. Pode estar chovendo bala, pode estar chovendo bomba em cima de você, mas só olhe para o céu, diga para Deus: Deus, só deixa uma janelinha aberta, porque eu quero te adorar, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. O louvor tem uma força explosiva, que arrebenta com as hostes malignas. Uma certa vez, nesse mesmo barraco, pastor Adeval, eu estava com a minha filha Gabi, que tinha aproximadamente 1 ano e 8 meses, doente, uma febre muito alta. A gente já tinha medicado, já tinha feito o possível, o impossível, e não conseguia, irmãos, curar aquela febre. Estava aproximadamente 39, 38, 39 para 40, às vezes chegava a 40, a gente media, eu ficava muito preocupado, não tinha carro, não tinha nada para levar no hospital, pobrezinho, no meio de um lugar bem difícil. E eu falei assim, umas 2 horas da madrugada, com a minha filha, minha esposa estava já dormindo, cansada de cuidar dela, e o Espírito Santo falou assim para mim: adore ao Senhor. Eu abri o hino de número 192 da harpa. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. E comecei a cantar esse hino com ela no meu braço e colocando ela para dormir. De repente, irmão, eu falo isso aqui diante de Deus. A enfermidade que estava sobre a minha filha era um demônio que estava tocando nela. O demônio sapateou na frente de casa. Era 2 horas, não tinha ninguém na rua. E eu escutei o sapateado do demônio. E correu. Na hora que ele fez isso, a febre da minha filha, para a glória de Deus, parou na hora. Quando você não souber o que fazer, olhe para o céu e adore ao Deus eterno. Ele está na casa dizendo: eu só quero ouvir a tua voz, o teu louvor. Oh, aleluia. Porque cantar quando tudo está bem é maravilhoso. Cantar na guerra é mais difícil, mas é necessário. Cantar nos momentos difíceis é necessário. Não que Deus, irmãos, Ele quer que você barganhe com Ele. Não, é porque a tua voz, o céu ama a tua voz. O céu te ama ouvir cantar, louvar, adorar a Deus. Oh, aleluia. Você nem sabe, aleluia, o que acontece quando você está adorando a Deus na hora dos momentos mais complicados da sua vida.
Quando não há solução, quando não há problemas, quando não há solução dos problemas, quando não há como resolver, e de repente você começa a dizer a Deus: Deus, Tu és bom, eu te amo, Deus, eu te amo porque Tu és maravilhoso. Você sabe o que acontece, irmão? Porque tinha um tal de Lúcifer lá, que tinha tudo e resolveu vir para a terra, né? Resolveu pecar diante de Deus e veio para essa terra aqui, perturbar o ser humano que ele depois derrubou. Mas assim, irmãos, Deus falou assim: eu vou fazer uma pessoa bem limitada, e vou te mostrar que essas pessoas não vão ter o que você teve aqui, todo o privilégio do céu, mas vocês vão ver nos momentos mais difíceis da vida delas, elas me adorando, elas me louvando. É por isso que a gente não entende, irmãos, quando a gente vai visitar pessoas que estão enfermas, e você sai mais crente do que quando você foi para essas pessoas, porque você não vê essas pessoas reclamando, lamuriando da vida, mas você vê essas pessoas cantando: ah, pastor, Jesus é tão bom. Eu visito uma pessoa que é tetraplégico, fica na cama, em cima de uma cama. Todo mês eu vou levar a ceia dessa pessoa. Ela não fala, ela escreve no caderno o que ela quer conversar comigo. E agora fui lá o mês passado, pastor, e a fisioterapeuta dele colocou uma válvula para ele falar comigo. Aí ele mandou uma mensagem, ele mandou até uma mensagem hoje para mim, né? E mandou uma mensagem profética para mim. E ele mandou uma mensagem para mim, aí eu cheguei lá e falei: rapaz, tua voz é linda demais, homem. A tua voz é bonita demais. Jesus deve se alegrar quando ouve tua voz. Aí a fisioterapeuta viu e colocou a válvula para ele falar comigo, e a gente ficou prosando lá. 1 ano que eu estou nessa igreja, levando a ceia dele, cuidando dele. Primeira vez que eu vejo ele falar, meus olhos encheu de lágrimas. E a gente cantou um hino, e ele evangeliza pessoas do Brasil inteiro, mandando mensagem pelo WhatsApp, falando de Jesus. E hoje ele disse para mim: aleluia, deleita-te no Senhor, e Ele confortará ou concederá o que deseja o teu coração. Oh, aleluia. Quando Deus vê isso, aleluia, mostra para Satanás: olha lá, está em cima da cama, não anda, não fala. Para tomar banho, as enfermeiras têm que dar, que fica 24 horas na casa dele, 24 horas cuidando dele. Para fazer qualquer coisa, alguém tem que dar para ele. Come pela sonda que coloca. A ceia dele, quem dá a fono dele, a mulher que cuida da voz dele, que vai lá e coloca pela sonda, pedacinho de pão por pedacinho de pão, pouquinho de suco de uva por pouquinho e ele vai adorando, ele chora, e a gente vai lá, se alegra, e ele levanta a mão, e ele profetiza, e ele fala, aleluia, do jeito dele, porque a voz não sai, mas ele, ao abrir da boca a gente entende. Então é uma pessoa que está adorando a Deus. Aí às vezes eu chego lá arrebentado, mas eu saio de lá forte. Eu falo: Jesus, eu ando, eu falo, eu como, eu não preciso de ninguém para dar banho em mim, para me vestir, eu não preciso de ninguém para me ajudar em nada, e eu estou reclamando dessa prova, e esse homem está deitado nessa cama, Senhor, que situação, Pai, e Deus estava dizendo para mim: então cante, então adore. No mesmo bairro eu visito outra irmã para dar a ceia dela, 82 anos, esquecida pela igreja dela. Eu fui lá e aleluia, o neto dela pediu para ir, eu vou lá levar a ceia dela. Quando eu vou chegando, eu aviso para o neto, ela vai e toma banho. Para você ter uma ideia, o constrangimento que ela passa, não está gravado não, né? Mas ninguém vai saber não, né? Eu não vou falar o nome não vou falar o nome. Então o neto dela dá banho nela, cuida dela, a família abandonou ela. Mas quando ela sabe que eu vou, ela pede para o neto dar banho, arruma ela com a melhor roupa, põe a melhor roupa, porque o meu pastor está vindo, nem pastor dela eu sou, o meu pastor está vindo trazer a ceia. Quando eu chego lá, ela me recebe com riso aqui, ó, irmãos. Aí a gente canta, a gente prega só para ela, porque pregar para a multidão é bom demais, mas eu prego só para uma pessoa várias vezes. Prego para ela chora, irmãos, ela canta, ela diz: pastor, como é bom receber o senhor aqui. Quando é no dia de senhor vir, eu fico olhando para a janela, e eu falo: Jesus, que maravilha, é te adorar, é te louvar, é te exaltar. A guerra está pegando, o fogo está caindo, mas aleluia, as pessoas que adoram a Deus não pode deixar de adorar. E hoje é culto da família. Quem quer vitória no lar, a partir de hoje entre cantando. Para de reclamar, para de
de murmurar, começa a louvar no teu lar. Não olha para o que o teu esposo faz, mas faz algo para Deus, e Deus fará algo pelo teu esposo. Não olha para o que o teu filho está, para onde ele está, como ele está. Só adora o Pai, porque Deus está falando aqui nessa noite. Ele vai entrar no ambiente familiar como general de guerra. Vai marchar, vai entrar na tua casa, vai fazer milagre. Você saberá que Deus é Deus. Quem quer essa palavra e recebe, pega, porque Deus é Deus grande. Aleluia! Vem, cantor, aleluia! Fica na frente. Talvez os legalistas, pastor, os formalistas disse: mas rapaz, a gente está na guerra, tu vai cantar? Você está louco? Você está louco? Não, eu quero só cantor. Só quem é cantor, só quem é adorador, vem para frente. E o que é que nós vamos fazer? Vai dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia para sempre. Agora imagina o povo numa guerra, pronto, esperando para ser dissipado completamente, e dizer que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Oh, aleluia. Querido, o louvor tem uma força poderosa. Tem hora que eu estou tão alegre que dá vontade de sair correndo de casa no meio da rua gritando: Jesus é maravilhoso. Feche os seus olhos por um instante, porque Deus está visitando essa casa aqui. Deus está visitando com a unção profética sobre a tua vida aqui nesse lugar. Chega, porque Deus está colocando palavras proféticas na tua boca. Tu vai entrar na tua casa e tu vai dizer que o Senhor é bom. Está tudo desmoronando, mas não tem problema. Você não vai olhar para o problema, você vai olhar para aquele que pode resolver o problema, e vai dizer para ele: Deus, tu é bom. Meu marido não quer nada, mas tu és bom. Meus filhos estão lá no mundo, mas tu és bom. A porta se fechou, mas tu és bom. O relacionamento está pendengue, mas tu és bom. Você só vai dizer na sua casa, vai dizendo. Já começa a ensaiar aqui nessa noite. Já começa a abrir o teu coração e a dizer: Jesus, tu és bom, eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, Senhor, porque o céu está aqui se manifestando nesse lugar. Há um mover espiritual aqui nessa casa. Há um mover sobrenatural nessa casa. Deus está visitando esse ambiente. Haverá transformação, haverá mudança, haverá, aleluia, restituição, haverá milagre. A tua casa vai experimentar o que até agora você ainda não viu. A tua casa vai experimentar o mover da mão de Deus. Esta igreja, pastor Edivaldo, vai experimentar algo novo da parte de Deus. Deus está abrindo um leque de revelação aqui, e Deus está dizendo: eu vou fazer, eu vou operar. Quem tem línguas estranhas, aleluia, adore em línguas. Ore em línguas dessa noite, está liberado. Ore em língua, adore. Estamos em guerra, em guerra temos que adorar. Adore a Ele, fale em língua. Quem não tem língua, dê glória. Quem não tem glória, dê aleluia. Vai adorando a Ele, deixa Deus tomar, deixa a lágrima descer, deixa Deus mover a tua vida, deixa Deus trabalhar nesta noite. Aleluia, 1 minuto de adoração aqui. Vai, Deus está na casa, Deus está tomando. Deixa Deus te renovar, deixa a presença de Deus envolver a tua vida nesse lugar. Pastor Edivaldo e pastora Carla, faz assim com a mão. Deus diz assim: eu sou providência. Há uma providência financeira sobre as vossas vidas. Esse lugar foi Deus quem te deu.
A tua fé alcançou o coração de Deus. Deus diz: não se preocupe, só cante, porque eu sou a provisão para o vosso ministério. Eu sou a provisão para a vossa vida. Não vai faltar as condições para tu manter e ampliar esse lugar. Eu tenho um mover e uma unção poderosa sobre vós, e eu vou fazer, porque eu sou Deus de promessa. Não disse eu que ia fazer, não disse eu que ia levantar, não disse eu que ia operar, não disse Deus que ia fazer algo grande na vossa vida. Então receba essa ratificação dessa promessa, porque Deus diz assim: eu tenho um cajado na tua mão. Há uma revelação da palavra sobre a tua mente. Teravaxé promandará-se a forgia, lebi pravassaio reminacia, lebodavarachai, cantriopore forgi propepócia reminaraça, leprominaraséria. A fúria foi muito grande. Como alguém se levantou contra esse manto. Não sabia que eu estava ao teu lado, te sustentando, te colocando de pé. E digo eu assim: vou eu fazer aquilo que eu tenho prometido para ti. E tu tem me pedido sabedoria, e eu sou o Deus da ciência na tua vida. Lai ré pra faciar, labadara sérgia, alabacandarabia termidara sérgia. Prepara-se, porque quando tu olhar para a palavra, tu vai ver as letras gigantes na tua mente, e eu vou desvendá-la na tua mente, porque eu te chamei para a palavra. Então somente fala, conduza o meu povo, porque eu tenho uma unção poderosa sobre essa casa. Quem crê nessa palavra? Ai, meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus forte aqui na terra. Eu estou sentindo Deus na casa. Adora Ele, adore Ele, adore Ele. Quando você não tem o que fazer, cante. Aleluia.